Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo ano novo. E a gente sabe que esse ano vai ser muito melhor do que o ano passado. Mas e se não fosse? Eu sou o Bruno Lima e esse é o primeiro episódio de 2021 aqui do Submundo Terror. Submundo Terror. Você tem que me ouvir. Isso não tá certo. Você não pode fazer isso. Você não pode deixar isso acontecer. Ok, pera um pouco. Deixa eu tentar novamente. Um pouco diferente dessa vez. Um pouco mais calmo. Explica o que tá acontecendo, calma. Ok, meu nome é Bruno. E agora, eu sou a última pessoa na Terra. Eles os chamavam de quartos silenciosos. Era o primeiro dia do ano. 2020 tinha sido horrível. E todos esperavam que 2021 seria completamente diferente. Mas depois que a praga veio, as cidades restantes em todo o mundo se uniram para reunir seus recursos restantes em áreas altamente defensáveis. Eles já chamavam de cidades centrais, e as mais ricas da sociedade viviam mais perto do centro, e portanto podiam escolher os recursos restantes da terra. Isso, é claro, não durou muito. 10 anos alimentando o sul do Brasil com nada além de arroz e batatas fizeram com que o sistema de classes acabasse de maneira bastante confusa. Após o colapso da sociedade, houve uma grande devastação. E por um tempo, parecia que íamos comer nossa carne até a morte. Ou pior, canibalizar uns aos outros. Mas então, sob nova liderança, começamos o que chamamos de consolidação. Do ponto de vista de nossa liderança, nem todas as bocas valiam a comida que comeriam. Tudo começou com aqueles nas prisões. Primeiro aqueles no corredor da morte viraram alimento, seguidos pelos mentalmente insanos. Os que cumpriam prisão perpétua vieram em seguida. E não muito depois, simplesmente cometer um crime digno de pena de prisão praticamente garantia sua consolidação. Foi então que surgiram os quartos silenciosos. Ninguém sabe quando a lei foi aprovada ou quem tomou a decisão final. Mas de repente, instalações subterrâneas começaram a se materializar em todas as grandes cidades e em cada pequena cidade. E depois de vários anos de construção silenciosa, pequenos prédios do tamanho de garagens começaram a surgir onde quer que a construção tivesse terminado. Algumas famílias receberam papéis de alistamento. O projeto necessário. Era como eles o chamavam. Sempre brincávamos depois e dizíamos que realmente era um mal necessário. Rimos muito disso, até meus papéis chegarem e eu me tornar um dos entregadores. Nosso trabalho era simples: aguardar a chegada dos pedidos, capturar alguém selecionado para a consolidação programada e levá-lo para um quarto silencioso. Se negar a participar da determinação legal dos assim chamados cortes de recursos restantes do mundo era uma ofensa punida com prisão, conduzindo finalmente à imediata consolidação. A primeira semana foi a pior. Todas as manhãs eu colocava meu uniforme, colocava minhas boleadeiras regulamentares no coldre e patrulhava as fronteiras de nossa pequena cidade até ser dispensado de meu posto. Os tempos sempre mudavam. Os horários eram inconsistentes e eu passava cada minuto acordado pensando, orando e torcendo para não receber a ligação. E eu não a recebi, pelo menos por um longo tempo. Nesse período, continuei a desfrutar do pesado cheque do governo que recebia todo mês. Tive prazer em poder comprar mantimentos para minha família ou roupas novas para minha filha, sem me preocupar com o orçamento. Gostei da paz que isso me inspirou, e logo me tornei complacente, até mesmo confiante em meu governo.
Eu confiava que as únicas pessoas sendo levadas eram aquelas que realmente não mereciam ficar. Eles passaram meses sem nunca me fazer responder a um único pedido de recuperação. Talvez nunca viesse, eu imaginava. E se acontecesse? Bem, talvez fosse por um bom motivo. E então, chegou o dia em que recebi minha primeira ligação. Meu primeiro pedido de recuperação. Fui a uma casa que não reconheci e talvez, estupidamente, bati na porta. As pessoas saíram de suas casas ao me ver, não se aproximando, mas olhando com terror, nojo e, curiosamente, curiosidade. Ninguém sabia o que esperar, já que nenhum de nós jamais havia testemunhado isso antes, inclusive eu. E então, a porta se abriu e eu vi o meu pacote. Um homem mais velho, rosto duro, com um olhar intenso e um conjunto de nós nos dedos irregulares enrolados na lateral de sua porta, firmando-se para olhar para mim. Ele era velho, mas forte, e parecia pronto para atacar. Mas ele não fez isso. Ele apenas olhou para mim e disse: Bem, acho que é isso então. Eu estou indo? Engoli a pouca coragem que tinha disponível e fiz o meu melhor para relaxar minhas cordas vocais para dizer no que eu esperava que fosse uma voz determinada. Sim, infelizmente acredito que você deve vir comigo imediatamente, senhor. Eu gaguejei no final, ainda sentindo que algum respeito era devido no mínimo. Observei seu rosto enquanto ele processava a informação que eu acabara de colocar a seus pés. E em seguida, olhei para as pessoas ao nosso redor. Naquele momento, acredito que ele e eu percebemos que ninguém estava disposto a impedir isso. Todos eles ficaram parados e assistiram. Eles sabiam que eu estava aqui para fazer, que isso era necessário e que os tribunais tinham seus motivos. Eu estendi minha mão e ordenei ao homem que saísse de sua casa, e ele fez o mesmo, após um breve momento de hesitação. Ele não se preocupou em olhar para trás e até mesmo fechar a porta, enquanto caminhava lado a lado comigo, descendo os degraus de sua varanda. Caminhamos em silêncio por algum tempo, por entre uma multidão de pessoas, nenhuma delas fazendo nada para impedir a mim ou a ele. Pais correndo para casa com os filhos, outros deixando-os assistir, apontando enquanto contava aos filhos qual seria seu destino se eles não se comportassem e lavassem as orelhas como a mamãe disse. E eu, de uma forma estranha, me senti orgulhoso. Orgulhoso do exemplo que eu estava dando. Certamente horrorizado, mas ainda esperançoso de que havia uma razão para esse homem não merecer viver. E eu me contorci nessas emoções durante nossa caminhada para o quarto silencioso. Até que finalmente chegamos naquele pequeno prédio nos arredores da cidade. O velho fez uma pausa. Agora, o medo estava claramente presente em sua mente. Ele olhou para mim em desespero e disse quase implorando: Por que eu? O que eu fiz? Fiquei perplexo. Presumi que ele saberia ou pelo menos teria alguma ideia. Quando ele viu que eu não fiz, ficou terrivelmente triste e disse: Simplesmente eu não entendo. Eu conheço meus remédios. Eles são caros, mas eu sempre paguei por eles. Eu preciso deles para me ajudar a dormir. As coisas que fiz por esse país, as pessoas que machuquei em outras partes do mundo, tudo em nome da minha casa. Nunca gostei delas. Eles ficaram comigo mesmo quando todos os outros me deixaram. Então por quê? Por que eu? Por que não você ou qualquer outra pessoa? O que eu fiz? Ele gritou e as pessoas começaram a se aproximar para ver melhor. O velho estava irritando-os, deixando-os empolgados enquanto começava a perder o controle de sua compostura. Ele começou a olhar para eles enquanto falava, dizendo: Vocês não podem deixar isso acontecer! Isso não dá certo! Comecei a tremer. Eu sabia o que estava para acontecer. Eu sabia o que estava por vir. E se eu não o impedisse, ele iria incitar o motim. Eu sabia o que esperava a todos nessa cidade se eles tentassem lutar contra o sistema implantado e a minha família. Pare de resistir ou serem forçados a usar força! Eu gaguejei com isso. O velho não recuou, mas em vez disso deu um passo à frente antes que eu gritasse: Você realmente vai ser tão egoísta? Você realmente não consegue ver como isso é perigoso para todos aqui? O que você acha que acontecerá com ele se você não for? Ou o que pode acontecer comigo e minha família se eu não entregar você?
Você já pensou que talvez você precise ir para que o resto de nós possa ficar? E com isso, todos pararam, incluindo o velho. E quando ele viu que os havia perdido, ele olhou para baixo em uma tristeza profunda e vazia, e voltou-se novamente para as portas do quarto silencioso. Caminhamos juntos lentamente até as portas, onde ele e eu examinamos nossas identidades até que as portas se abriram e revelaram uma pequena câmara completamente vazia, sem janelas, portas ou outras características definidoras. Um espaço negativo, cheio de escuridão e paredes e pisos em branco. O velho olhou para mim e eu para ele. Nós dois estávamos apavorados, mas então ele começou a andar para frente, quase com sua própria surpresa. Ele parou no centro da pequena câmara e apenas olhou para mim. Nada aconteceu enquanto nos encarávamos. Um buraco não abriu no poço sem fundo na terra e o gás não começou a inundar a câmara. Nada aconteceu, até que, finalmente, comecei a fechar a porta. Os olhos do velho se regalaram, mas ele não me impediu. Em vez disso, ele ficou parado, me observando, enquanto eu fechava a porta. A última coisa que me lembro de ter visto foi seu único olho, olhando para mim na escuridão. Um olho cinza metálico. E então, as portas foram fechadas e fui para casa. Nada mais. Nada de pompa e circunstância. Os cheques continuaram chegando e, eventualmente, começaram a aumentar. E eu continuei patrulhando. As pessoas pareciam repentinamente à vontade, como se um peso tivesse sido retirado. Alguém foi escolhido. Ninguém mais precisa se preocupar. E eu era seu herói. Aquele que os protegeu do destino do velho. Então, veio a segunda chamada. E foi como se fosse a primeira vez novamente. Todos prenderam a respiração enquanto eu caminhava para o endereço do meu pacote. Quando bati na porta dessa vez, ouvi um grito audível de dentro, enquanto uma mulher gritou de surpresa e terror, provavelmente. Então, a porta se abriu, para um homem na casa dos 30 anos como eu, com um menino ao lado dele. O som de sua esposa chorando atrás, na sala de estar, ecoou na entrada. Ele olhou para mim de cima a baixo, como se perguntasse o que eu estava fazendo ali. Mas então ele disse: Quem? Por que você está aqui? Eu pensei por um momento. Nada do que recebi deixava claro que eu deveria estar pegando uma pessoa ou outra, apenas o endereço. Eu olhei para ele quando cheguei a essa conclusão, e ele veio comigo. Ele pegou uma mala ao lado da porta e chamou sua esposa, despenteando o cabelo de seu filho com um sorriso no rosto. Venha, meu bem. Temos uma viagem pela frente. Você preparou sua mochila como falamos? Ele disse para sua esposa por cima do ombro. Eu ouvi engasgar, mas depois virou a esquina colocando o cabelo atrás das orelhas enquanto chorava abertamente, segurando uma pequena caixa na mão direita. Eles saíram juntos, segurando a mão do filho que parecia quase catatônico. Ele não tinha ideia do que estava para acontecer, ou talvez soubesse exatamente o que viria, mas não foi capaz de processar isso em sua juventude. Caminhamos junto para o quarto silencioso, sem interrupções, como antes. Examinamos nossas identidades e as portas se abriram. E lá dentro, onde eu esperava ver ossos ou alguma carcaça podre inchada com alguma criatura asquerosa balançando sobre ela, não havia nada. O mesmo vazio de antes, apenas uma sala vazia. A família se entreolhou confusa e possivelmente aliviada. E então, lentamente, com o marido liderando o caminho, quase arrastando sua esposa com ele, entrou na sala e começou a segurá-la em seus braços, junto com seu filho, enquanto ele olhava para mim, e novamente fechei a porta e me lembrei da expressão de seu rosto quando a porta se fechou. E tudo ficou quieto mais uma vez. Esse foi o procedimento por muito tempo. Passávamos alguns meses de ruminação tranquila e pacífica, contando nossas bênçãos e agradecendo o tempo que passávamos com nossas famílias. Comecei a sentir um verdadeiro propósito em meu dever como entregador. Eu estava ajudando as pessoas a terem uma vida plena, protegendo-as dos perigos daqueles que estão escondidos nas sombras, esperando para serem consolidados. E ele estava lá,
para fazer o trabalho e fornecer aquela sensação de segurança para sua família e para as pessoas de sua cidade. Ele era seu protetor e cabia a ele proteger. E logo, o homem começou a receber mais ligações. E ele sempre respondia na calada da noite ou ao raiar do dia. E logo, ele começou a entregar seus pacotes em seus quartos silenciosos 2 vezes por dia, todos os dias, durante semanas. E logo, ele começou a notar a maneira como a cidade estava florescendo. As pessoas restantes, agora deixadas para trás, embora fossem em pequeno número, levavam vidas extravagantes e pródigas. Ele próprio tinha comida suficiente na geladeira para fazer um churrasco todos os dias durante o mês seguinte. As casas começaram a ficar maiores, ocupando o espaço vazio onde antes seus vizinhos haviam estado. Uma fonte de renda estável tornou-se um passatempo em vez de uma necessidade, a maioria das pessoas tendo o suficiente em suas economias para viver assim pelo resto de seus dias. E a cada dia, depois que começou a diminuir significativamente todos os outros, assim como Bruno, começaram a ter esperança de que do dia seguinte veriam outra pessoa indo embora. Ele podia ver em seus olhos todos os dias em que fazia suas patrulhas. Eles observavam e silenciosamente o instigavam a se livrar de alguém. Qualquer um. Apenas ir e bater na porta de alguém e se livrar deles. Consolidar para que os que sobraram tenham mais. Ele viu isso em seus olhos. Ele sabia disso. Mas Bruno era um homem de princípios. Não era um vigilante distribuindo justiça onde quer que achasse adequado. Ele era um homem de lei e ordem. E esperaria suas ordens. E logo, como ele sabia que aconteceria, elas começaram a chegar. Seus vizinhos diminuíram lentamente para 10, e em uma noite para 7, e um mês depois para 3, até que um dia, quase sem o herói perceber, ele e seu vizinho eram os únicos que restavam. E ele sorriu e esperou, sabendo que um dia a ordem viria, que ele não precisava se apressar. Mas então, passou um ano, e outro também, e a ordem nunca veio. E o herói esperou, mas ainda assim, nenhuma chamada chegava. Nenhuma ordem foi dada e a cada dia, seu vizinho começava a olhar para ele com ódio. O herói começou a temer por sua vida, pela segurança de sua propriedade e por sua família. Ele vigiava seu vizinho todas as noites, deixando claro que estava à sua vista, que não seria pego desprevenido. Mas depois da 4ª noite sem dormir, o herói percebeu que precisava fazer algo. Alguém precisava ceder. Naquele momento, ele tomou a decisão. Ele foi até a casa de seu vizinho, bateu na porta, olhou-os nos olhos e disse que era sua hora de ser libertada. O vizinho olhou para o herói. Seus olhos estavam cheios de raiva, escorrendo de lágrimas. Seu rosto se transformou em uma careta horrível. O herói o odiava. Por isso, exigiu que fosse com ele para ser entregue. E o vizinho acatou as ordens que lhe foram dadas. Caminharam juntos. O vizinho olhou para o herói, olhou para trás, para a cidade e disse: "Isso é certo." O herói não disse nada. Ele conhecia o vizinho, já sabia a resposta. E como ele não respondeu, o vizinho entrou e o herói fechou as portas. Foi silencioso, e todos os dias o herói acordava e fazia suas patrulhas. Sua família, distante e temerosa, e apesar de saber que não havia mais ninguém para entregar, o herói sempre esperou por outra ligação. Esperou que enviassem para algum lugar longe, em alguma outra parte do mundo onde os outros precisavam ser atendidos. Ele sabia que um dia a ligação viria, como sempre acontecia antes. E ele estava certo, mas apenas parcialmente, porque embora tenha recebido a ligação, o endereço da família que ele deveria entregar era o dele mesmo. Ele lentamente desceu as escadas, olhando sua esposa nos olhos. Ele tinha esquecido o nome dela, mas ela chorou agora. Chorou ao perceber que ele estava de uniforme com as bolas na mão. E seus filhos sentaram-se à mesa chorando também. Ele não tinha percebido o quanto eles tinham crescido. Ou para falar a verdade, ele mal lembrava que tinha 2 filhos. Sua esposa começou a chorar e implorar. Ela caiu de joelhos e bateu os punhos contra o chão enquanto pedia ao herói pelo que ela acreditava ser misericórdia. Mas a única misericórdia em que o herói acreditava agora
era a misericórdia concedida por aqueles que eram ordenados a ser consolidado para que o resto do mundo pudesse continuar vivendo em paz. E este foi o teste final. Um teste para mostrar que ele era digno de colocar o mundo antes de sua própria felicidade, para provar o que ele sempre soube, que ele era um herói. E ele usou esse fato para lhe dar forças a unir sua família, usando suas bolas e arrastá-los para o quarto silencioso, onde ele finalmente cumpriria seu dever. Chorando agora, o herói puxou sua família enquanto eles se debatiam e gritavam contra as restrições que prendiam seus braços e pernas juntos, para dentro da câmara sem luz. Eles o chamavam-no de um nome que ele não lembrava, mas ele teve que expulsá-los. Ele sabia o que estava fazendo, estava certo, não importava o quanto doesse. E com o que restava de sua força, ele empurrou, e com um esforço sólido, selou as portas à sua frente e gritou em agonia enquanto perdia tudo o que amava. Ele chorou por muito tempo, até que finalmente começou a aceitar seu sacrifício. Ele se levantou e começou a se afastar do quarto silencioso para aguardar suas próximas ordens, quando de repente houve um tamborilar sob seus pés. Então ele se virou para olhar para trás, e o que viu o confundiu e abalou. Atrás do quarto silencioso, o chão se abriu e começou a revelar um estranho material semelhante a uma pedra obsidiana, projetando-se da terra quebradiça. A forma dele era estranhamente uniforme e foi acompanhada por um som de gemido alto, enquanto o chão sob meus pés começou a tremer ainda mais violentamente. Então, lentamente no início, mas depois rapidamente, a sala silenciosa começou a subir. Eu observei com admiração quando uma estrutura começou a se revelar escondida nas profundezas da terra e se elevar bem acima da altura da minha cabeça, antes de revelar o vidro transparente. E por dentro, eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Em uma sala branca bem iluminada, pude ver minha família. Eles estavam olhando para mim com ódio em seus olhos, assim como as pessoas que eu havia entregue. E eles estavam parados em uma grande sala de estar, com uma vegetação exuberante e verdejante em torno de cada canto, como um território localizado especialmente feito para eles. Mas então, não eram apenas eles, eram outros também, pessoas que eu entreguei, mandei para consolidar. E todos eles olharam para mim, com ódio, e lentamente comecei a perceber que a estrutura continuava a subir. Agora, fora do solo e no ar, olhei aterrorizado quando comecei a entender o que estava sendo deixado para trás. E então, eu vi o velho, seus olhos cinzas de aço olhando para mim. E eu fiquei furioso. Eu gritei quando a nave começou a subir no ar, levando os sobreviventes deste planeta para algum outro planeta habitável, distante, que poderia sustentá-los. Não gritei enquanto observava em silêncio, enquanto as outras naves começaram a subir no horizonte de vilas e cidades a centenas de quilômetros de mim, enquanto o que restava da humanidade fugia do mundo agonizante em que eles haviam me abandonado. E então, sentei-me em silêncio, até que não houvesse mais luzes visíveis da minha visão pobre do horizonte. E eu fiquei imóvel, muito quieto. Eu sou o herói. Eu salvei o mundo. Gostaram da história Seres do Submundo? Uma história animadora para o começo de 2021. Eu espero que vocês estejam gostando muito do podcast. E lembrando que o podcast é mantido por patrões. Então, caso você queira se tornar um dos patrões, acesse agora o PicPay, o Catarse ou o Patreon. Lá, você ajuda muito o podcast a crescer. Muito obrigado por tudo. Tenham um feliz 2021. E como sempre, boa noite e bons pesadelos.